sempre tenta viver quando a última alternativa é morrer. Banana? Oi gente, aqui é a Legilas e hoje eu vim falar sobre o livro Horror em Gotas, da autora Karen Alvarez, a qual eu tenho o grande prazer de conhecer. A Karen é uma colega de fórum de Harry Potter dos meus tempos áureos, em que ainda havia livros novos e coisas e vídeos e tudo novo, e a gente se conheceu lá. E com o passar do tempo, principalmente agora, nos últimos tempos, eu descobri que a Karen é também uma autora muito boa. Eu costumava ler fanfics dela, mas, bom, eu tenho que dizer que realmente ela se desenvolveu ainda mais e que as histórias que ela tem escrito são muito boas. Eu li Contos Negros de Natal, algo assim, desculpa, eu não lembro exatamente, eu vou deixar aqui embaixo o link. Que ela escreveu junto com a Melissa de Sá, que é um livro fantástico sobre contos de horror e os principais são ambientados durante a época festiva do Natal, como diz o nome. E ali eu me apaixonei pela escrita tanto da Karen quanto da Mel. Eu li também A Dama das Ameixas, escrita pela Karen, que é um conto que ela fez para o livro Dragões, que é uma coleção, acho que de 2 volumes da editora Draco. O conto é super legal. E todos esses livros que eu falei, inclusive esse que vamos falar agora, você pode achar na Amazon para comprar. É super baratinho e às vezes ela lança algumas promoções pra, tipo, dar de graça. Então fica de olho. E o preço normal acho que é R$1,99, gente. Então, né? Não vamos choramingar, ok? Horror em Gotas. A gente tem diversos contos, alguns mais curtinhos, outros mais longos, que, bom, falam sobre horror. Eu confesso que eu tava com muito medo de ler esse livro, porque eu achei que eu fosse ficar sem dormir durante muito tempo. Que nem depois que eu vi o vídeo do filme de terror de 3 minutos. Eu tô com medo do escuro até então por causa desse vídeo. E eu fui surpreendida muito positivamente, porque sim, eu fiquei com muito medo em diversos dos contos, mas também eu percebi que o horror aqui citado no título do livro não se refere apenas ao horror de sangue e filmes de terror trash, etc. São também horrores que a gente tem todo dia do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a morte de um ente querido, ou um acidente, ou coisas que a gente enfrenta no dia a dia que são nossos pequenos horrores. Apesar de não ser um filme de terror e não ter sangue por todos os lados, isso não faz com que eles sejam menos horríveis. E isso que eu gostei muito, eles são aterrorizantes pelo sentimento de terror, mas não tanto por ser, um assassino ou alguma coisa do gênero. Eu acho que alguns dos meus contos favoritos não tiveram sangue, o que reforça o que eu tô falando pra vocês. Então explica aqui que esse livro foi de um projeto de escrever contos de terror ao longo de 365 dias e que ela escreveu um conto a toda sexta-feira. E que infelizmente o projeto veio à falência, só que ainda assim ela reuniu tudo que ela tinha escrito até então e publicou por conta própria fora do projeto. E bom, a gente tem que ficar muito contente porque o material aqui é de muita qualidade e é super legal. Principalmente uma autora nacional foge aos padrões de histórias fantásticas que acontecem em Londres ou nos Estados Unidos ou em lugares que não são o Brasil. Tipo, não. Todas as histórias aqui são ambientadas em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, o que é super legal. E uma das coisas que eu mais gostei foi a escrita dela, que é bastante brasileiro. A gente vê uma escrita bem desenvolvida que não se reflete tanto manias internacionais, vamos dizer assim. Ela tem um jeito próprio de escrever que é super gostoso de acompanhar e que em diversos momentos eu consegui parear com outros autores da literatura clássica brasileira, mas de um jeito mais peculiar e mais dela. O que é super legal, porque apesar de sim eu saber que ela tem muitas influências americanas, alô J.K. Rowling! Opa, não é americana, é britânica, a louca! Mas é legal ver que todas essas influências construíram um estilo dela próprio, que não tá tentando, tipo, copiar alguma coisa. E esse gênero de terror, eu acho que é um gênero pouco trabalhado dentro dos autores brasileiros, e foi uma das coisas que eu gostei bastante. Eu acho que eu já disse no começo do vídeo, o livro, ele tem pra e-reader apenas. Eu acho que não existe livro físico.
Cá, se eu estiver enganada, me avisa que eu deixo um balãozinho aqui. Se não tiver balãozinho é porque só tem na Amazon na versão de e-reader mesmo, ok? Mas dá pra você comprar pela Amazon, e se você não tiver o Kindle, existe o Calibre, que é um programa mágico, minha gente, que converte os seus arquivos pro modelo do seu e-reader. Eu uso ele muito porque a maioria dos e-readers que eu tenho é pra Kobo, então eu tenho que transformar pro Kindle, mas enfim. Aí eu anotei aqui quais foram os meus contos favoritos. Tem muito do celular, Focinho de Porco, Invisível, Até o Fim e O Sorriso. Eu gostei muito, muito, muito desses. Foram os mais surpreendentes pra mim. O Sorriso, então, eu acho que é o meu mais favorito de todos, é o último. E eu amei. Eu achei muito, muito bom. Gostei bastante do personagem. E é interessante como em um conto tão curtinho a gente consegue se afeiçoar a determinados personagens e tipo, torcer muito por eles. E como que em outros a gente começa a ter palpitações junto e tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Alguns eu confesso que eu adivinhei o final, tipo, conforme eu fui lendo, já sei quem que é essa pessoa, já sei o que vai acontecer. Mas ainda assim, a escrita valeu super a pena e a forma como ela construiu a história fez com que fosse muito interessante, mesmo que a gente já soubesse ali, previsse, o que ia acontecer, o que eu acho que é até um pouco esperado em contos, onde você não tem um suspense tão grande, um campo tão aberto pra você deixar mais misterioso, você já tem que dar mais pistas logo no começo, né, tipo, porque vai ter 5 páginas, 10 páginas, é um campo muito pequeno pra você trabalhar. E uma das frases que eu gostei muito é: o inferno é um cassino e a morte joga com a minha alma. Tipo, tem frases aqui super legais, a do começo do vídeo também é de um conto. Bem bacana também porque a narrativa ela varia de terceira pessoa para primeira pessoa, então alguns contos são em primeira e outros são em segunda pessoa. Os em primeira pessoa, eu confesso que eu me envolvi demais na história, eu torci muito pelos personagens, ou quis muito que eles morressem, dependendo ali da história. E o que é muito legal é que para cada personagem a gente percebia uma certa distinção na narrativa. Então, apesar de ser a mesma autora escrevendo todos os contos, a gente percebe uma diferença, porque eram personagens diferentes que pensavam diferente, estavam em situações distintas. Então, apesar de sim ter ali a característica dela, o selo da escrita, a gente percebia que uma mulher falava de determinada forma, um cara mais egocêntrico falava de outra, e a criança, eu gostei muito, muito do último conto que eu falei, que é O Sorriso, porque é sobre o ponto de vista de uma criança, e eu achei muito bem escrito, achei super legal. Um dos livros que eu li há pouco tempo, que é também sobre o ponto de vista de uma criança, foi Extraordinário, que é um dos meus queridíssimos do coração, e eu achei a narrativa tão boa quanto o Extraordinário, porque você realmente acha que é uma criança ali pensando. É um pensamento que se repete um pouco, demora mais pra se fechar em torno de algo, então eu achei muito, muito, muito legal, e acho que isso é o que mais vale, você conhecer aqui um pouquinho mais da Karen Alves como autora, poder ler outros livros e contos que ela já fez e perceber essa distinção e tudo mais. Pra quem não sabe, o estilo principal da K até então são todos livros assim de suspense, mistério, etc. Inclusive os que tem umas pitadas de romance, o romance é bem segundo plano assim. E eu acho isso muito legal, porque eu gosto de histórias originais que não se prendem tanto tipo ao romance, porque, sei lá, gente, eu quero mais. É fácil falar, eu sei que é fácil falar quando a gente não escreve, só que alguns autores acabam caindo na mesmice, e daí a gente cansa. Mas aqui a gente não tem mesmice, e como eu disse, você tem medo, não precisa ficar com tanto medo, porque aqui a maioria dos contos não dão medo. Eu fiquei com mais medo no livro de contos de Natal do que nesse daqui, ok? Tem sim contos bem tensos e alguns momentos que você fica com medinho, tipo, não leia à noite sozinho, sem luz, na sua casa, ok? Mas não é nada muito sério, tipo, nada que você vai ter super pesadelos se você ler de dia. Já o Noites de Natal, eu fiquei com muito medo de vários contos lá, de quase todos, na verdade. Esse aqui eu gostei principalmente pelo que eu falei, que são horrores que não necessariamente são filmes de terror, mas são horrores pessoais e que às vezes a gente está enfrentando
ou já enfrentou, ou viu algum familiar, amigo, etc. enfrentando. Então por isso que eu gostei, foi bem surpreendente, porque eu achei que fosse ser mais sanguinolento, assim, que nem o Contos de Noites Negras de Natal, que era mais dark, mais pesadão. Esse daqui, ele é sim bastante pesado, mas ele tem um lado mais... não sei se é humano a palavra, mas talvez seja, porque são problemas do dia a dia também, além dos mais fantasiosos, etc. Fazem com que a gente acabe também se afeiçoando talvez um pouco mais a esses personagens dessas histórias um pouco mais reais. Eu confesso que até teve um conto aqui, Cacá não me xinga, tá? Mas me marejou os olhos. Eu fiquei tipo, ai, que lindo. Agora não lembro exatamente qual que era desses que eu listei, mas eu achei muito bonitinhos, porque era um conto que contava o horror principal que uma mãe tem, que é perder o seu filho. E o conto é super bonito, super emocionante, e eu fiquei tipo, fiquei realmente emocionada. Sim, e eu achava que era um livro só de terror, mas não é. Ok. Se você tiver medo de ler contos assim, super assustadores, você pode deixar um comentário aqui no YouTube ou no blog, que eu falo pra você quais são os contos que não são tão aterrorizantes, que são horrores mais humanos, como eu classifiquei meio toscamente. E daí você pode pegar o livro e ler só os contos que não são tão propensos a te dar pesadelos quanto os demais, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram alguma coisa da Karen, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês não leram, como eu já disse, eu vou deixar aqui embaixo os links da Amazon para vocês terem todos os contos e livros que ela já publicou, inclusive os em parceria. E também vou deixar a fanpage, que ela publica lá alguns trechinhos do livro que ela tá escrevendo e tal, e que ela me deixou super curiosa. Não gosto disso, mas enfim. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de dar joinha para ajudar a compartilhar. Também se inscrever aqui no canal para vocês receberem sempre as novidades e de acessar o blog e curtir o post lá. E também se inscrever no feed, porque daí vocês recebem todas as atualizações, inclusive as que não viram vídeo. Ah, e tem a fanpage também. Entra lá e segue a gente. Um beijo, a gente se vê pela cidade.